tiro essa conclusão olhando os múltiplos. O que seria um trigger para valorizar? Acho que na direção correta é fazer alguns cortes. Em 2008, né, para pegar 3 eventos aqui, pandemia, 2015 e 2008. Hoje não tem pandemia, não tem crise financeira americana. Que eu acho que é o grande trigger, é o grande gatilho para a valorização dos ativos no Brasil. Uma responsabilidade fiscal maior. Ganhe dinheiro, basta que os múltiplos não se comprimam mais e precisa fazer cortes mais profundos para que a gente chegue no equilíbrio fiscal. Mais barato que isso a gente pode ver em alguns episódios. Olá, meus amigos. Bem-vindos ao nosso canal Investidor Calvo, o canal que fala sobre investimentos. Neste vídeo, vamos explorar mais um trecho da entrevista de Thiago Reis e Victor Duarte sobre o mundo dos investimentos. Neste trecho, eles vão falar um pouco sobre suas análises do segmento de agronegócios do Brasil e do mundo. Vale muito a pena assistir, pois traz uma visão muito legal que vai ajudar todos nós a olhar para esse mercado. Se você está buscando maneiras de fazer seu dinheiro render, não deixe de assistir até o final. Vamos lá! Só lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal é fornecer conteúdos educacionais sobre investimentos e finanças. Agora falando em crescimento, vamos seguir na linha de ações ainda. Ações que podem se valorizar, que estão atrativas no momento, mas pensando no curto e médio prazo. Claro, pode se estender ao longo prazo se vocês quiserem comentar. Quais ações vocês acreditam que estão com potencial interessante? O Brasil ele não é um país de forte crescimento já faz algum tempo. Então, para uma empresa crescer no Brasil, ou ela está em algum segmento específico que tem alguma força que faça crescer mais do que a média do PIB, ou ela está ganhando participação de mercado de maneira relevante. Hoje, o setor que eu vejo que tem um crescimento muito acima da média do PIB é o setor do agronegócio, que o Victor já citou em algumas empresas, e eu concordo com ele nessas empresas. E um cuidado que os investidores têm que ter é que, apesar de eu acreditar que o agronegócio vai continuar crescendo, daí eu posso falar o porquê que eu acho que vai continuar crescendo, o lucro não fica distribuído de maneira igualitária ao longo da cadeia. Alguns negócios, eles empossam mais lucro do que outros. Por exemplo, eu não gosto de investir no segmento de distribuição de insumos, né? Ali é uma cadeia muito alavancada, as margens são baixíssimas, é o varejo do agro. É um segmento mais arriscado. Eu preferiria estar depois, quem sabe comprar fazendas, ou antes na questão da fabricação desses insumos. Então, eu prefiro investir nessas pontas da cadeia, ao invés de investir no varejo do agronegócio. Uma coisa legal do agronegócio é que ele é muito voltado para o mercado externo. Então, essas agitações que existem no Brasil impactam muito pouco o agro brasileiro, em alguns casos até ajuda, porque se o dólar sobe, a competitividade do Brasil ela melhora. Então, isso é algo que é importante para o investidor lembrar na hora de fazer a diversificação da sua carteira, porque muitas vezes o cara tem banco, tem elétrica e tal, mas na hora que você compra uma empresa do agro, você está investindo mais na China do que no Brasil, mais na Índia do que no Brasil. Isso eu vejo pouca gente falar, mas a exportação de soja do Brasil é mais de 50% para a China, né? Então, uma empresa de soja, ela para mim é uma empresa chinesa com sede no Brasil. Tem um crescimento muito mais voltado para o mercado asiático e, quem sabe, aí o africano ao longo do tempo, do que o Brasil. Porque o Brasil, a população já não cresce mais tanto, a renda também não cresce mais tanto, então o agro voltado para o Brasil ele não tem um crescimento tão grande. Agora, o mercado internacional vai continuar crescendo. E por quê? Primeiro, a urbanização da Ásia, né? As pessoas tendo mais renda vão consumir mais proteína. A definição assim, de classe média é o cidadão que consegue comer 200 gramas de proteína, um frango, um pedaço de bife, e isso vai muita soja, vai muito grão, né? Para produzir 1 quilo de frango, vai 3, 4 quilos de grãos. Então, da onde que vai vir esse grão? O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda tem
pastagens degradadas que daria para aumentar a produção. Então, primeiro vai vir essa demanda da Ásia de urbanização, maior renda na Ásia e, quem sabe, da África, que tem bastante gente e ali ainda é miserável. Então, o primeiro dólar a mais vai quase que todo para alimentação. O cidadão americano, o cidadão europeu, o camarada que já tem uma renda mais alta, quando ele ganha $1 a mais, ele destina geralmente ao lazer, Sim. a comprar uma casa maior, etc. Não vai muito para alimentação. As necessidades de alimentação Já estão garantidas. Agora, a gente vive num mundo que ainda tem muita pobreza, né? E essa massa de gente que não tem renda, o primeiro dólar a mais do cidadão africano que ganha $1.000 por ano, na hora que ele dobra, vai para $2.000, ele vai parar de comer o que ele come e passar a comer uma proteína. Então tem essa demanda de alimentos e tem uma outra demanda, que é a demanda de biocombustíveis, né? Nos Estados Unidos, na Europa, estão aumentando o percentual de combustíveis renováveis na fórmula. Coisa que o Brasil já fez faz 30, 40 anos. Lá na Europa e nos Estados Unidos estão começando a fazer, na aviação, no diesel. Então, isso aí vai aumentar a demanda por combustíveis que vêm muitas vezes dos grãos, né? Tem etanol de milho, tem diesel feito de grão de soja. Então, vai ter essa demanda de alimentos e a demanda de biocombustíveis. E por que o Brasil ele consegue, do lado da oferta, ser um dos que mais vai crescer? Porque a gente ainda tem muita produtividade para botar nas fazendas brasileiras, que são produtivas por conta dos equipamentos e das sementes, mas a gente ainda não fez o que eu chamo de capex do agro, que é investimento em irrigação, investimento em armazenagem. O Brasil perdeu, ano passado, 40 bilhões de reais por falta de armazenagem. É um dinheiro que ninguém ganhou. Assim, o produtor foi lá, tomou um risco, produziu e daí perdeu porque não tinha capacidade de estocagem. Então, o Brasil tem produtividade para adicionar nas fazendas e tem também fazendas que não são utilizadas hoje porque são pastagens degradadas. Então, dá para botar produtividade nessas fazendas que não estão sendo utilizadas também. Mas qual seria a empresa, no caso? Eu acho que essas duas empresas que o Vitor falou, eu gosto bastante. São empresas que estão mais para a parte de insumos, né? Eu gosto de outras duas empresas que eu não falei. Aliás, posso falar uma terceira empresa aqui. Eu gosto da Brasil Agro, né? Quando você falou de comprar fazendas, eu imaginei que você ia falar Brasil Agro. Ela tem eu diria que ela é quase que a incorporadora do agro, né? Assim, a Cyrela do agro. Inclusive, a Cyrela foi sócia lá atrás. Qual que é o business dela? Ela é comprar uma fazenda um pouco produtiva, fazer os investimentos necessários e vender. Não é carregar o ativo. Óbvio que ela carrega até encontrar um comprador. E paga bons dividendos, né, Thiago? Se pegar aí os últimos anos, ela vem pagando dividendos altos, né, Sim, a Brasil Agro. Por conta dessas vendas. Não são é um dividendo que o pessoal tem que tomar cuidado. Recorrente. Que é pontual, né? Não, pode até ser que seja recorrente, mas é provável que tenha algum componente de volatilidade aí. Por quê? Porque ela está pagando esses dividendos fruto de venda de fazendas. É o business dela vender fazendas. Só que, às vezes... ela não vende ela não vende, sei lá, uma fazenda de 300 milhões por ano. Sim. Ela vendeu uma de 700, ela vai passar 2 anos sem vender, ela tem essa volatilidade de pegar resultado. a média nos últimos 5 anos, a gente vai ter um dividendo legal, né? Sim. Mas não anualmente um dividendo alto, digamos assim. Tem uma certa ciclicalidade, porque às vezes estão pagando bem nas fazendas, às vezes não estão, então ela segura. Mas é uma empresa que eu gosto bastante. SLC tem um perfil um pouco diferente da Brasil Agro. Já é uma empresa que tem fazendas e quer segurar por longo prazo. E tem crescido muito a parte de serviços para terceiros, né? O chamado arrendamento. Então, se você tem uma fazenda grande, mas você não quer tocar, a SLC tem se posicionado muito bem no serviço, né? Então, ela faz tudo para você, cuida da sua fazenda. Ela opera, né? Ela opera. E isso é muito bom para o acionista de SLC, porque não vai tanto investimento. A rentabilidade na área de serviços, ela é bem maior, porque não vai muito capex, né? Não precisa comprar a fazenda, você está operando a fazenda de um terceiro. Então, eu acho que essa é outra empresa muito interessante. E uma terceira empresa aqui, a Kepler Weber, que produz
os silos, né? Que tem uma escassez enorme no Brasil. É um negócio que é difícil de importar. Então, a questão local importa. E silo vai ter uma demanda enorme nos próximos 10 anos. Os concorrentes não são tão grandes, não têm acesso a mercado de capitais de maneira tão pujante quanto a Kepler. Então, essa é uma outra empresa que eu recomendo ficar de olho. E daí é mais uma questão de preço. Assim, daí, acho que essas são 3 empresas que têm um histórico de lucratividade e que estão fora dessa meiuca aqui. A 3Tentos tem um pouco disso, mas estão fora dessa meiuca do varejo, que eu estou fora do varejo do agro. E você, Vitor? Comprar terra agrícola e energia. Vou falar por quê e depois o como. O Thiago falou que as pastagens degradadas vão virando terras de agricultura. A agricultura renda é muito maior do que pecuária, e ainda mais em terra degradada. Só que a gente recebeu um estudo que essa transformação ela ainda tem uns 14 anos pela frente. E depois vai acabar, né? Não existe a possibilidade de vamos derrubar umas árvores aqui, vamos abrir novas áreas. Esse papo não funciona. Independente se você concorda ou não concorda, o cliente do seu produto não quer que você derrube a árvore. Então a árvore vai ficar em pé. Então, as áreas vão acabar. E vai ter que aumentar cada vez mais, e a gente tem feito isso com bastante competência, aumentar a produtividade da área que já existe. Então, em algum momento, terra já se valorizou e em algum momento terra vai dar mais uma boa valorizada e investimento direto em terra agrícola para ganho de capital, para crescimento. Eu acho que é uma boa. Para renda não é uma boa, porque o arrendamento... Você vai arrendar uma terra, sei lá, 15 sacas de soja por hectare, e a terra vale, sei lá, 400, 500 sacas de soja. Isso vai dar 2, 3, no máximo 4% ao ano de renda. Então, não é um ativo para renda, é um ativo para ganho de capital. Então, por isso, eu acho porque vão acabar, então acho que o valor desse negócio vai subir. E como faz isso? Tem ainda poucos, mas tem fiagros que investem diretamente em terra. Então, tem o Suno Fazendas, né? Tem alguns outros fundos que são para investidor qualificado, e aí o investidor precisa tomar cuidado na hora de escolher o fundo. São poucas opções, mas existem. É importante ressaltar que as análises feitas pelos especialistas são apenas uma opinião baseada em suas próprias metodologias de avaliação. Cabe a você, como investidor, realizar uma análise mais aprofundada e tomar a decisão com base em seus próprios objetivos financeiros e perfil de risco. Dito isso, é sempre válido utilizar essas informações como ponto de partida para suas próprias análises e reflexões. É isso, pessoal! Já temos vídeos no nosso canal da continuação desse corte, falando sobre as empresas abordadas pelo Thiago Reis e pelo Vitor Duarte. Espero que tenham gostado do vídeo e que essas informações tenham sido úteis. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu ficarei feliz em responder. Obrigado por assistir e até a próxima!